Fala, gente boa! Bom, antes que eu me esqueça, tá? A primeira foto do vídeo, tá? Será essa aqui, tá? Isso aqui que vocês estão vendo é uma foto que foi tirada em 1865, tá? Esse senhor aqui que eu apontarei aqui na foto, né? Que aparece na foto que eu estou apontando, né? Esse senhor aqui, né? Que está sendo tocado, né? Por um dos meus dedos. Esse aqui foi o August Wunderwald, tá? Um vídeo até há meses atrás, né, eu até cheguei a gravar um vídeo a respeito dele, tá? Ele era engenheiro, tá? E ele foi possivelmente o maior desbravador, né, da história de Joinville. Então, boa parte do território que equivale hoje a Joinville acabou sendo desbravado por aquele senhor ali da foto, tá? Por exemplo, a picada que acabou dando origem à Estrada Dona Francisca, né? A Estrada Dona Francisca, que é a atual rodovia SC 418, né? Que é aquela estrada que sobe a serra e vai em direção à região do Planalto Norte. Ela surgiu de uma picada que foi justamente aberta, isso em 1854, por esse senhor aqui, né? Pelo August Wunderwald, né? Primeiro caminho, né? Ligando Joinville a Blumenau, isso ali no final de 1861, esse caminho ele foi aberto por uma expedição liderada justamente pelo August Wunderwald, né? Então ele foi um homem muito corajoso, né? uma figura com uma importância gigantesca na história de Joinville, só que infelizmente não há nenhuma rua, nenhuma praça, nenhum espaço público que homenageie esse homem, né? Lamentavelmente, tá? Então, depois dessa foto que eu mostrei para vocês de 1865, né? Tem mais uma outra gravura, essa gravura também é de 1865, tá? E o que vocês estão vendo aqui, tá? É o que hoje é Florianópolis, tá? Lá em 1865, Florianópolis tinha, como é sabido, ela tinha outro nome, né? Que era Desterro, tá? Sim, por incrível que pareça, Florianópolis já teve esse nome bem esquisitão, tá? Até 1894, para ser mais exato. Então, aqui para vocês mais uma vez, né? Esse aqui era o que hoje é Florianópolis, né? No ano de 1865, tá? A próxima gravura, né? Melhor dizendo, a próxima foto, tá? Isso aqui, na verdade, não chega a ser uma foto, tá? Isso aqui é a assinatura do Adolf Hautenhoff, né? Muitas fontes históricas apontam ele como primeiro prefeito de Joinville. Não, o Adolf Hautenhoff ele foi o primeiro presidente da Câmara de Vereadores de Joinville. Não tem nada a ver com ser prefeito, tá? Então essa aqui é a assinatura do Adolf Hautenhoff, tá? Essa assinatura ela é de 1869, tá? Agora sim é uma foto, tá? Essa foto aqui ela é de 1870, tá? Nesse local hoje existe um mercado público, tá? Repetindo, essa foto aqui que vocês estão vendo é de 1870, tá? E aqui hoje é o mercado público de Joinville, tá? E por fim, tá? Por fim, isso aqui é um trecho, tá? Do que hoje é a Rua Princesa Isabel, tá? Possivelmente essa foto ela foi tirada ali por volta de 1890, tá? Então aqui, repetindo, isso aqui é um trecho do que hoje é a Rua Princesa Isabel, tá? Bom, a pergunta, com certeza, a curiosidade de vocês continua, né? Mas por que no vídeo anterior, por que de acho no vídeo anterior, eu mostrei para vocês aquelas gravuras da Guerra do Paraguai? Bom, e por que eu falei, por que no final do vídeo anterior eu mencionei o glorioso Friedrich Knapp, né? O popular Derico, né? O nosso amigo Frederico, né? Bom, aqui começará a explicação, tá? Bom, como eu já tinha adiantado, né? Como todos vocês sabem, tá? Lá no século XIX, para ser mais exato, entre 1864 e 1870, não só o Brasil, mas também a Argentina e o Uruguai, eles acabaram entrando em guerra contra o Paraguai. Bom, ali bem nos últimos dias, bem no final de 1864, né? Por ordem do então ditador do Paraguai, né, que era o Solano Lopes, né, algumas tropas, né, algumas forças paraguaias acabaram invadindo parte do Brasil, tá? Essa região que os paraguaios acabaram invadindo, seria o equivalente hoje às proximidades, né, a região de Corumbá,
que hoje é o estado do Mato Grosso do Sul, tá? Em função dessa invasão paraguaia, isso acabou desencadeando, né, a Guerra do Paraguai. Na verdade, esse não foi o único motivo da guerra, tá? A guerra acabou acontecendo por vários motivos. Mas, enfim, tá? Voltando, havia um porém, tá? Na época, isso lá em 1864, tá? O efetivo, ou seja, a quantidade de soldados que o exército brasileiro tinha, era muito pequena. E além do exército brasileiro ter poucos homens, poucos soldados, poucos oficiais, esses soldados eles eram mal treinados, mal equipados, mal armados, mal comandados, né? O exército brasileiro era totalmente indisciplinado, tá? E, enfim, o exército brasileiro era fraquíssimo, tá? Mais fraco do que o time do Jeque, tá? Então, o que o glorioso, né, o nosso glorioso amigo, né, o imperador Dom Pedro II, ele acabou fazendo para resolver esse problema? Bom, para não dar vexame, que nem o Jeque está dando no Campeonato Catarinense, tá? O Dom Pedro II ele fez o seguinte, em 7 de janeiro de 1865, tá? Ele baixou um decreto que criava um corpo, tá? Uma corporação chamada Voluntários da Pátria, tá? Voluntários bem entre aspas, tá? Bom, obviamente o cara não iria se lascar lá no Paraguai, né? De graça, né? À toa, tá? Bom, cada homem, tá? Que se alistasse, ele receberia um soldo diário no valor de 300 mil reais, tá? Um abono também no valor de 300 mil reais. E além dessas gratificações, né? Que eu acabei de mencionar, cada voluntário receberia uma certa quantidade de terras, tá? Ele receberia, né, voltando, obviamente, da guerra, ele receberia do governo imperial 22.500 braças quadradas de terra. Isso equivale a 71.722 metros quadrados, tá? Bom, isso em 11 de fevereiro de 1865, justamente o Adolf Rautenhoff, cuja assinatura eu mostrei para vocês, tá? E que era subdelegado de polícia em Joinville, tá? Ele mandou que se afixasse 2 avisos, tá? Então, um aviso, ele foi afixado na porta da Igreja Católica, tá? E o outro aviso, ele foi afixado na porta da Igreja Luterana. E que aviso era esse, tá? Esse aviso, tá? Esse edital, ele convidava todos os moradores, obviamente homens, né? Que tivessem entre 18 e 50 anos de idade, que se alistassem na guerra, tá? Meses mais tarde, isso no dia 16, em 16 de setembro de 1865, tá? Foi lançado um novo edital, só que esse novo edital ele não convidava, ele convocava, tá? A convocação não era obrigatória, tá? Ia quem quisesse, tá? Se alistaria quem quisesse, tá? Todos os homens também nessa faixa etária entre 18 e 50 anos de idade, tá? O responsável pelo alistamento e pelo treinamento dos voluntários joinvilenses, tá? Foi o Wilhelm Hoffmann. O Wilhelm Hoffmann, ele era um oficial da Guarda Nacional, ele tinha patente de alferes, tá? Explicando bem rapidamente, né? Isso já tinha explicado já em vídeos anteriores, tá? Em outras ocasiões, a Guarda Nacional era uma corporação, foi uma corporação que foi criada em 1831 e que existiu até 1922, tá? Como o próprio nome já indicava, era uma corporação, o objetivo da Guarda Nacional era combater todas as rebeliões que acontecessem a nível nacional, a nível local e a nível regional, tá? A função da Guarda Nacional, a Guarda Nacional ela não poderia dar combate a outro país, tá? É uma corporação que foi criada para agir apenas dentro do território nacional, tá? Ela não poderia entrar numa guerra. Então, por isso que o Dom Pedro II ele acabou criando essa corporação dos voluntários da pátria, tá? Bom, mas voltando, não foi apenas o Wilhelm Hoffmann que ficou encarregado de alistar os voluntários de Joinville, tá? Na verdade, ele fazia parte de uma comissão. O padre Carlos, né? O Karl Bergerhausen, que foi o primeiro padre da história de Joinville, ele fazia parte dessa comissão.
O Louis Otto Niemeyer, que era o então diretor da colônia Dona Francisca, também fazia parte dessa comissão, tá? O Adolf Rautenhoff também fazia parte dessa comissão, e outro integrante dessa comissão que ficou responsável pelo alistamento dos voluntários de Joinville, tá? Foi o Wigand Engelke, que era médico, tá? Ele era o único médico, né, que existia, que vivia, né, naquela ocasião em Joinville, tá? Joinville, né, em 1865, Joinville só tinha um médico, tá? Pasmem, tá? Mas voltando, né? A data, tá, limite, né, de alistamento foi dia 26 de outubro de 1865, tá? Apenas 23 homens se alistaram, tá? Foi um número bem baixo, tá? E isso já no dia 29 de outubro, tá? Eles jantaram, tá? Num restaurante ali nas proximidades do que hoje, né, é o mercado público, tá? E desse restaurante, tá, que pertencia a um tal de Ravache, eles foram acompanhados por algum grupo de ginastas, por um coral de música, um grupo de canto coral e por uma banda de música, tá? Esses 23 voluntários, tá? Eles acabaram se dirigindo ao que hoje, né? É aquele local cuja foto eu mostrei para vocês, né? E onde hoje existe o mercado público de Joinville, tá? Eles foram recepcionados pelo Ulrik Ulriksen, tá? Explicando bem rapidamente, esse cara, tá? O Ulrik Ulriksen, ele foi um daqueles noruegueses que em 1851 fundaram Joinville. Então ele morava e trabalhava, ele tinha um pequeno comércio ali na região do Porto, naquela região ali nas proximidades do atual mercado municipal, tá? Então ele, além de ter recepcionado esses voluntários que iriam lutar no Paraguai, tá? Como toda festa de alemão que se preze, ele acabou oferecendo um copo de bebida para cada um desses 23 homens, né, desses 23 voluntários. Tá? Ele enfeitou aquela região do porto, né, com palmeiras, flores e lamparinas chinesas. Né? Obviamente ele fez o seu discurso, né? O Wilhelm Hoffmann fez o discurso dele, o padre Carlos também discursou, o Otto Niemeyer, né, o diretor da colônia Dona Francisca, também discursou, né? E nessa data, 29 de outubro de 1865, esse grupo de voluntários acabou embarcando num pequeno navio, e esse pequeno navio foi até a Barra de Araquari. A Barra de Araquari, né, antes que vocês me perguntem, é justamente essa localidade, justamente é hoje a cidade de Barra do Sul, tá? Então, por isso que lá no primeiro vídeo, no início do primeiro vídeo, eu mostrei para vocês aquela foto panorâmica de Barra do Sul, tá? Então, ali do que hoje é Barra do Sul, esses 23 homens, né? Esses 23 homens que iam se lascar lá no Paraguai, né? Eles acabaram indo por via terrestre até a capital, até Desterro. Desterro que hoje é Florianópolis, tá? Depois de mais ou menos um mês, né? Só treinando, só realizando exercícios, tá? É que esses voluntários de Joinville, eles acabaram embarcando rumo ao Paraguai, tá? Eles embarcaram num navio a vapor chamado São Miguel, tá? Então esse navio ele partiu de Desterro, que é a Florianópolis, né? E esse navio acabou, como eu já adiantei, ele acabou indo em direção ao Paraguai, tá? Dos 20, uma coisa que eu estava me esquecendo, tá? Desses 23 voluntários, tá? 3 deles, quando já estavam lá em Desterro, lá na capital, eles acabaram desistindo de ir para a guerra, tá? E teve um cara, né, que estava em Desterro, que estava a passeio lá, que hoje é Florianópolis, né, que foi o... Já encontrarei o nome dele aqui para vocês, né, que era o Georg Ziegler, tá? Esse cara, né, o Jorge, né, o Jorjão, o Georg Ziegler, ele era um morador de Joinville, né? Como eu já adiantei, ele estava a passeio, tá? Em Desterro, ele acabou se alistando, né, na última hora para ir se lascar, para ir lutar lá no Paraguai, tá? Desses 21 voluntários, né? Desses 21 moradores de Joinville que foram lutar lá no Paraguai, infelizmente 9 deles acabaram ou sendo mortos em combate, tá? Ou acabaram morrendo em virtude de alguma doença, tá? Uma outra informação que eu estava me esquecendo, tá? Em caso de morte em combate ou por doença, tá? A família do morto, do soldado morto, ela receberia uma pensão no valor de R$ 400 mil, tá?
cada voluntário da pátria, ele, ao invés de 300 mil réis, como eu tinha dito, né, no início do vídeo, ele passou a receber um soldo no valor de 800 mil réis, tá? No caso do cara voltar da guerra inválido, tá? Esse soldado inválido, ele receberia para o resto da vida e anualmente uma pensão no valor de 1.600 réis, tá? No caso, tá, como eu já adiantei, 9 desses 21 moradores, né, desses 21 voluntários de Joinville, 9 deles acabaram morrendo, tá? E 2 deles acabaram sendo presos, tá? Que foi o Davi Gentner, né, que acabou sendo preso e levado para o Rio de Janeiro, e foi o outro voluntário de Joinville que também foi romanticamente convidado pela polícia a ver o Sol Quadrado, foi o Johann Tesk, tá? O Johann Tesk, ele também foi preso e mais tarde solto no Rio de Janeiro, tá? Aqui não especifica, né? Aqui o livro aqui do Carlos Ficker não especifica o motivo desses 2 caras, né? Do Tesk, do Gentner, deles terem sido presos, tá? Enfim, tá? Então, resumidamente, né? Ou não tão resumidamente, tá? Essa aqui foi a história, eu contei para vocês um pouco da história dos voluntários de Joinville, né? Dos otários, dos voluntários de Joinville que foram lutar na Guerra do Paraguai, tá? E sobre aquele nosso amigo, né? O Friedrich Knapp, né? Eu já estava me esquecendo, tá? Ele voltou, ele sobreviveu, tá? Voltou da guerra em 1867, só que ele voltou inválido, tá? Então, foi para a guerra, voltou inválido, tá? Então, por isso que eu citei ele lá no primeiro vídeo, tá? Repetindo, Friedrich Knapp, tá? Por isso que eu citei ele. Ele lutou na guerra e voltou da guerra inválido, né? Enfim, mais uma das estupidezes, né? Dessa coisa tão estúpida chamada guerra, tá? Bom, eu encerrarei o vídeo, tá? Dando por antecipação os meus parabéns, tá? Pelo aniversário, ela faz aniversário amanhã, dia 1º de fevereiro, a Ângela Maria Gonçalves, a popular tia Ângela, que foi professora deste mal acabado que vos fala nos anos de 1987 e 1988 no Elias Moreira. Então, tia Ângela, um abraço para você, tá? E a todos vocês, né? Obrigado pelo carinho, pela atenção e tudo mais, né? E como sempre, e tradicionalmente, fui!